Alô, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, com essa oportunidade que a Associação Espírita Henrique de Castro está me concedendo, e para que nós possamos começar o nosso trabalho, dessa noite. Como dizemos hoje, vamos falar sobre a tolerância. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir para todos, que já deveriam já se preparar para a noite. Rose, muito obrigada pela presença, pelo apoio que estão me proporcionando nesse momento. O assunto que nós vamos falar hoje não é fácil, ele é bem vasto, e não vai ser em 15 minutos que nós vamos conseguir explanar, na verdade, sobre a tolerância, E antes de iniciarmos os nossos comentários sobre a tolerância, eu gostaria que, neste momento, todos nós nos preparemos, porque a espiritualidade está aqui conosco, está na casa de cada um de vocês, e vamos criar essa sintonia neste momento, para que boas forças, boas energias cheguem até nós, pedindo aos nossos irmãos espirituais que nos fortaleçam, que nos amparem neste momento, para que a nossa mente, o nosso coração, esteja ligado plenamente com a espiritualidade, nos envolvendo nesse momento com a harmonia da natureza, com o silêncio do ar. Chuvas de amor, de esperança, cheguem até nós para o nosso fortalecimento espiritual. E pedindo, Pai, a todos aqueles irmãos que no momento não estão envolvidos na parte espiritual, que também recebam o nosso carinho, o nosso amor intenso, o amor que aprendemos a acolher dentro do nosso coração, e que esse amor se expanda sem limitações, para que o equilíbrio, a alegria, a harmonia seja espalhada para todos nós. Cai a noite, eu contemplo as estrelas e te vejo em meus sonhos coloridos, de esperança em te encontrar, Pai, há de te encontrar. Quando penso na grandeza do infinito, eu te vejo, Senhor, vivo e forte, ó Pai, como que vivo está, vivo sempre estará. E que possamos voltar ao nosso tempo e ligados numa única corrente, irmanados nos pensamentos, entrar em contato entre nós para a elevação do nosso conhecimento, para a meditação dos ensinamentos não feitos por nós, com o cônjuge e os filhos que escolheu, com as pessoas com quem precisar, com os defeitos que precisa eliminar, com as situações inerentes ao que pratica, com as afinidades atraídas pelo seu modo de proceder e pensar. Nós estamos onde devemos estar. Aproveitemos o nosso estágio da melhor forma, sem perda de tempo. Oi, Elaine. Oi, Valéria, Tânia. Boa noite para vocês. Muito bem, então nós estamos no lugar certo, no momento certo,
Eu quero pedir, primeiro, vou me antecipar nas desculpas em relação ao barulho que vocês possam ouvir de ligações de WhatsApp, porque eu sou péssima para fazer esses controles. Então, vamos procurar ver o conteúdo hoje da nossa exposição, que é o mais importante, né? O Emmanuel diz o seguinte: a intolerância é um sofrimento interno, é um tipo de aflição maligna que nós carregamos. Então a gente precisa fazer o que para tirar isso de nós, né? É constante mudança, mudança de comportamento. E uma coisa muito importante, antigamente eu não levava em consideração. A meditação é muito importante para todos nós. Quem ao levantar, aliás, não existe momento, né, certo? Existe o momento que nós desejamos fazer a meditação. E nesse mundo que a gente vive cada um tem o seu horário para seguir. Mas seria bacana, né, se nós conseguíssemos criar essa disciplina para que pudéssemos melhorar no sentido da meditação. Então, a meditação ajuda a quê? Ela nos ajuda e nos oferece uma maneira de nos conhecermos, porque a gente acaba se desligando um pouquinho das nossas paredes, né? Do lar, do mundo que a gente vive, e a gente vai se concentrar nas paredes internas, em nós, para saber assim, o que eu preciso melhorar para que as condições pessoais, as condições espirituais se elevem. E a gente está aqui no mundo exatamente para isso, para criar transformações positivas, né? Para que a gente crie uma harmonia dentro de nós mesmos, para que essa harmonia aqueles que nós convivemos. E aí cria-se um equilíbrio, um equilíbrio afetivo de boa qualidade, porque a gente vai lidando com as nossas emoções, né? Então, a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. Olha só, por quê? A única voz que a violência respeita é a voz da paz e da brandura. Porque a violência não ouve a violência, ou seja, no calor das emoções, nós não nos entendemos, não é verdade? Quando a gente briga com alguém, que a gente está numa pura discussão, um quer falar mais alto que o outro, um quer ter razão maior do que o outro, não é verdade? E a gente não está ouvindo o que a pessoa está dizendo e nem ela, reciprocamente, está nos ouvindo, né? Porque cada um quer manter o seu ponto de vista e não se chega a nada. E tem um exemplo muito interessante que houve a Denise Bifone, que está aí, provavelmente ela saiba disso. Foi feita uma pesquisa para saber qual as discussões corriqueiras que tem dentro de um lar. E foi falado o seguinte, entre casal, geralmente é a briga da pasta de dente. Por quê? Porque um aperta de um jeito, o outro aperta do outro. Aí tem aquela discussãozinha, fala, por que você apertou desse jeito? Por que você apertou daquele jeito, né? E vira uma confusão em relação a isso. Por quê? Porque nós queremos prevalecer o nosso ponto de vista. A gente não tem a tolerância com o nosso semelhante, seja com nossos filhos, seja com o nosso marido, né? Então, cria-se um conflito. É assim, um exemplo muito simples, mas que se a gente cair na real, a gente vai perceber que as discussões corriqueiras que acontecem dentro de casa é por falta de tolerância um para com o outro, né? Então, se nós percebemos que o nosso semelhante, seja filho, esposo, amigo, que for, né? Tem essa situação de não estar entrando no mesmo eixo que o nosso em relação a melhorar, é que ele está na situação dele, está no momento dele, como nós estamos no nosso momento. Muitas vezes nós criamos expectativas das pessoas que
ela não possui. E aí vem a frustração, não é verdade? Muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente quer fazer criar uma novidade para aquela pessoa. De repente, a expectativa que nós criamos não vai acontecer. Aí a gente fica triste, fica perturbado, fica com raiva da pessoa, né? Mas para ela aquilo foi uma coisa que não causou grandes efeitos. De repente, o erro não está nela, o erro está em nós. E aí tem a necessidade da gente criar, neste momento, a humildade. Ou seja, vamos aceitar da forma que está. Óbvio que da conversa nasce a luz para tudo isso, né? A comunicação é essencial, mas no momento certo, quando a gente está no calor do nervosismo, da irracionalidade, muitas vezes, a gente faz coisas que não deveriam ser feitas por falta de ministrar primeiro os nossos pensamentos para ver se realmente é o caminho certo. O Ismael está dizendo aqui que o Augusto dizia assim: jamais prevalecerá o seu ponto de vista. E o Ismael diz assim, e eu completava, a não ser que o ponto de vista seja o seu. É verdade, tinha que prevalecer o ponto de vista dele. E devemos, inclusive, administrar a nossa própria intolerância, né? E a meditação, aquele momento único que nós temos, é o momento certo para ver isso, né? Para a gente reavaliar as nossas atitudes. Estamos num mundo que as pessoas estão estimuladas a ter ódio, né? Então a gente percebe assim, ódio por político ou por política, ódio por religião, ódio entre as próprias pessoas de um grupo, né? Porque assim, vamos dizer, atualmente o pessoal está atingindo muito a parte política, né? E o que acontece? Eu vou criar o meu grupo afim, aquele que está, às vezes, infelizmente, gerando ódio político e querendo que as outras pessoas sejam afetadas ou sejam cultivadas para aquele grupo. Só que a minha forma de pensar não é daquele grupo. Então a gente é expelido desse grupo. Por quê? Ela não pensa da mesma forma, então para nós ela não serve. Isso chama-se intolerância, não é? Porque se a política ela fosse construída com respeito ao semelhante que pensa de forma diferente, eu não teria essa necessidade de gerar tantos conflitos entre as pessoas. Porque se o interesse é mútuo numa nação, numa cidade, numa casa, tem que haver o respeito, porque se não houver o respeito, acontece o que está acontecendo, né? A falta de lealdade entre as pessoas, as frustrações de quem elegeu um grupo que infelizmente não está correspondendo com as nossas expectativas, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Percebemos uma coisa muito interessante, tem jovens super inteligentes, não é? Que domina a internet, a tecnologia, jovens que a gente admira entrar numa faculdade de medicina e com notas maravilhosas, o cara é fera no que está estudando. Entretanto, ele saindo daquele mundo que ele está, ele vai à rua, e a gente já viu casos assim, chegando a ponto de queimar pessoas em calçadas. Por quê? Porque o nível de intolerância de ver aquele de rua, para ele é abominável. Porque esse cara tem que conviver aqui na nossa sociedade. E a gente percebe que conhecimento de alguma coisa não tem nada a ver com a parte da conduta moral das pessoas. E o maravilhoso seria se todos nós conseguíssemos conciliar a nossa afetividade com as nossas técnicas, os nossos conhecimentos profissionais, para que as coisas se expandissem.
Mas, infelizmente, nossa conduta moral não chega a esse ponto. E aí, em vez de atingirmos o caminho certo, unindo conhecimento com as nossas virtudes, a gente acaba destruindo tudo isso, né? Tolerar não é ser conivente, não. Porque você fala, então ele faz tudo quanto é besteira, tá tudo certo. Então, oi Dolores, linda, maravilhosa, te amo. Então eu vou ser conivente, eu vou apoiar no que ele tá fazendo de errado? Não. Lembremos de que Deus é bom e justo, não bonzinho. Sabe por quê, gente? Porque gente boazinha pode mudar de atitudes, muda da forma que lhe convém. Então, meu filho, eu vou deixar ele fazer determinadas coisas para que ele fique bacana, mas na minha conveniência. Então, isso é ser bonzinho. E, na verdade, a gente não tem que ser bonzinho, nós temos que ser bons e justos. Eu peço a liberdade para vocês, de tomar uma liberdade em relação falaram que isso daí é um pouco de orgulho, mas para mim é em relação a respeito. A minha mãe foi para mim uma pessoa que de grandes exemplos. Ela era muito justa e ela era tolerante, mas muito justa. E nós tínhamos medo dela. Por quê? Porque ela era brava. Se vocês não conhecem esse lado da dona Leonilde, ela era brava sim, porque quando ela via coisas erradas, condutas erradas, ela pegava feio conosco. Por exemplo, tava brincando lá no meio da rua, e aí chegava chorando em casa, porque tinha apanhado do coleguinha, a gente levava uma outra surra dela, que ela falava assim, se estiver estudando, me ajudando aqui em casa, não teria apanhado. Então vai apanhar para aprender. Então ela estava sendo justa, inclusive, que ela não queria nem saber o que tinha acontecido lá fora, mas dizendo assim, tenha disciplina, tenha respeito com o seu semelhante. E eu acredito que a gente entrou nesse clima de respeito e de boa conduta com as pessoas. Então eu agradeço muito a oportunidade que essa grande irmã hoje, depois de 30 anos de ausência, nós não esquecemos a lição que ela deixou para nós, né? Para que a gente lutasse pelos nossos interesses, mas sem prejudicar a quem quer que seja. Primeiro lugar, sermos respeitosos conosco, para aprender a ser sermos respeitosos com os nossos semelhantes. A intolerância pode nos levar à aflição, pondo fim à nossa própria vida. Muitas vezes a gente quer que as coisas ocorram no nosso momento, não é verdade? E funciona dessa forma. E o que acontece? Não vem. Mas, de repente, não era o momento certo de nós recebermos aquilo que nós desejaríamos, certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças, né? Então, gente, bem-aventurados os aflitos. Deixa eu ver só o horário aqui, eu tô passando um pouquinho, mas agora é bem rápido. Bem-aventurados os aflitos. Gente, vamos tomar cuidado em relação às bem-aventuranças. Quando o Evangelho se dirige a bem-aventuranças, são em relação às pessoas que sofreram com resignação, que lutaram até o fim para concluir a sua obra que foi posta na sua vida, na sua existência. E aquelas aflições mesquinhas, orgulhosas que ainda nós obtemos e que achamos que Deus tem que resolver tudo, essa não vai acontecer no momento. Eu gostaria muito de pedir para vocês estudarem sobre isso, porque é um tema maravilhoso. Eu teria muita coisa aqui para dizer, mas o tempo está urgindo, né? Só para indicar que o livro Opinião Espírita, o Emmanuel ele diz assim, é o capítulo 32, Tolerância e Coerência. O tolerante é alguém que cultiva disciplina, cultiva respeito, que obedece às leis divinas
e que promove. Então, vamos fazer essa meditação sobre o que foi falado. Eu agradeço a vocês pela tolerância de me ouvir e que nesse momento porque a espiritualidade está aí em volta de todos nós e procurando nos aconchegar mais ainda para que eu estou tentando pôr música, mas eu não vou conseguir. Vamos ver aqui. Acho que agora eu consegui. Vamos nos manter ligados, continuar com essa ligação gostosa, tranquila, que envolve, que nos abastece, e agradecer muito a Deus por essa oportunidade de estarmos neste mundo terreno e fazer com que essa escola que estamos neste momento em convivência possamos estudar, conhecer, praticar e no dia do teste possamos ser aprovados pelas nossas atitudes desprendida de todas as maledicências. Que o nosso Pai do Altíssimo continue nos estimulando para o bem. Que os nossos protetores espirituais continuem nos fortalecendo para que possamos ser espíritos melhores. E que todas as aflições que estaremos sentindo, podemos pedir humildemente ao Pai que sejam expelidos dos nossos pensamentos e que as atitudes rotineiras do nosso dia a dia sejam fortalecidas e levadas pela bondade que está sendo nascida dentro de nós, e que esse crescimento se faça cada vez maior e que possamos sempre nestes momentos criar esta linha de amor, de fraternidade e de fé. Que a tua dor possa ser amenizada, a dor do coração, a dor física, a dor moral. E lembrando sempre que Deus está sempre com todos nós. E que a paz de Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E que nós possamos lembrar que essas lições não podem ser apenas neste momento, mas ela deve ser vivida constantemente, dia após dia, porque tudo podemos, mas temos que entender a nossa limitação humana e que a paz de Deus esteja conosco, assim seja. Eu agradeço a vocês e que a nossa noite seja de muita fraternidade e de muita paz. Beijo a todos vocês.